A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da quarta lição do terceiro trimestre de 2021. Título da lição: Elias e os profetas de Azerá e Baal. Texto áureo: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Leitura bíblica em classe, primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versículos 22 ao 24, versículo 26, 29, 30, 38, 39, capítulo 19, dos versículos 8 ao 14. Primeiro tópico: o desafio no Monte Carmelo. Número 1 do primeiro tópico: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Número 2 do primeiro tópico: o problema de não saber a quem adorar. Número 3 do primeiro tópico: o desafio do fogo. Meus irmãos, o zelo do profeta Elias pela adoração verdadeira a Deus acendeu-se de tal forma que ele lançou um desafio humanamente impossível. Quem respondesse com fogo seria digno de adoração. O povo, meus irmãos, estavam com pelo menos 3 grandes problemas. Primeiro, eles tinham apostatado da fé no Deus verdadeiro. Segundo, eles tinham falta de liderança espiritual. Terceiro, eles estavam sem resposta diante da pergunta do profeta e ainda tinham dúvidas sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. E esse dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria. E o profeta Elias, meus irmãos, zeloso pela observação da palavra de Deus, quer colocar um fim a esse festival da falsa religiosidade no meio do povo. E o profeta, na certeza de que Deus era com ele, propõe então o desafio do fogo. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Deus, meus irmãos, é Deus zeloso e requer não só prioridade na adoração a Ele, mas também exclusividade. Aleluia! E hoje não é diferente, meus irmãos. Assim como o profeta Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, nós também como servos do Senhor, temos que estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Aleluia, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Segundo tópico, a oração de Elias. Número 1 do segundo tópico, os preparativos de Elias. Número 2 do segundo tópico, uma oração confiante. E número 3 do segundo tópico, a misericórdia de Deus. Meus irmãos, Elias, o profeta, começou os preparativos e a primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Juntou 12 pedras, símbolo das 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro e pediu que 12 cântaros de água fosse derramado em volta. E após os preparativos, meus irmãos, o profeta Elias orou. Aleluia! Ele orou ao Senhor uma oração simples e curta. E na oração o profeta lembra dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele lembra também da nação de Israel. E lembra também que ele é servo do Senhor. Oh, glória a Deus! O pastor José Gonçalves diz que a oração do profeta Elias revela pelo menos 3 fatos no contexto do livro de 1 Reis. Primeiro, uma teologia correta sobre a divindade. Tu és Deus. Segundo, uma correta antropologia. Eu sou teu servo. Terceiro, uma correta bibliologia. Conforme a tua palavra,
fiz essas coisas. Meus irmãos, a descida do fogo foi tão tremendo que consome o holocausto, consome lenha, consome as pedras, consome o pó e ainda seca toda a água do rego, demonstrando que Deus, aleluia, Deus é Deus dos deuses e está acima de tudo e acima de todos. Glória a Deus. Terceiro tópico, Elias em Horebe. Número 1 do terceiro tópico, os feitos e a exaustão do profeta. Número 2 do terceiro tópico, o pedido para morrer. E número 3 do terceiro tópico, a resposta de Deus. Meus irmãos, depois de tão grandes feitos e conquistas extraordinárias, o profeta Elias fugiu das ameaças de Jezabel. Mesmo com o fim de uma seca de 3 anos e meio e com chuvas abundantes, isso não acalmou os ânimos exaltados da rainha Jezabel. E então, meus irmãos, o profeta Elias chega à exaustão. Ele enfrentou fatores externos como oposição, desapontamento. Ele também enfrentou e lidou com fatores internos como isolamento, deixou-se envolver por sentimentos de autocomiseração e autopiedade, e tomado de um sentimento de pena de si mesmo, o profeta pede a morte. E foi fugindo, meus irmãos, de todas essas situações que ele vai para o deserto. E com o pastor Clayton Ivan aprendemos que o deserto pode ser um lugar de dor, mas também o deserto pode ser um lugar de conhecimento e de transformação. Aleluia! E o que é mais emocionante e lindo é que Deus, o Eterno, interveio de forma miraculosa na vida do profeta. Oh, glória! Deus fez o profeta Elias entrar num processo, meus irmãos, num processo de cura. Deus fortaleceu o profeta emocionalmente. Deus o encorajou e Deus preparou o profeta Eliseu para ficar ao seu lado e depois ser o seu sucessor. Fiel é Deus, aleluia, fiel é Deus. Deus, meus irmãos, continua sendo o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que quando decidimos seguir o que a palavra de Deus diz, e não aquilo que a maioria acha que está certo, Deus responde nossas orações e Deus nos livra de qualquer adversidade e circunstâncias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.